Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu aqui, Richard Gunn, mais uma vez no Digitalcast 7. Hoje nós temos uma presença diferente. É isso mesmo, se você gosta de comer, se você gosta de se alimentar, se você gosta de comidas, uma culinária incrível, hoje sim vocês vão conhecer uma pessoa que é demais no decolar das panelas, digamos assim, né? Point da Baiana, a gente vai bater um papinho com ela agora e ela vai falar um pouquinho dela. Primeiramente, como é que você está, minha querida? Bom dia, estou bem, graças a Deus. Fala um pouquinho, se apresente, né, as pessoas precisam te conhecer. Bom dia, galera, bom dia, povo de Deus. Meu nome é Ivanídia, mas o pessoal me chama de Baiana, porque graças a Deus eu sou natural de Salvador, moro no Rio há 40 anos. Sou mãe, vó, bisavó e gosto muito de cozinhar e que as pessoas apreciem a minha culinária e voltem. É uma maior satisfação para mim. Que legal, que legal. Bom, antes de mais nada, a gente já sabe aqui, né, só pra vocês terem uma noção, que o nosso Digitalcast é o Storytelling, a história que emociona, para que a gente possa conhecer mais os nossos convidados. E não é diferente hoje, ela vai contar a nossa história. Conta pra gente, onde você nasceu, como é que foi sua infância, o que você aprendeu durante todo esse processo e esse talento, né, que é o talento e arte, né, que culinária é um talento e é uma arte. Conta um pouquinho pra gente. A infância foi difícil. Viemos de uma família de 15 irmãos, sobrevivemos 9. Minha mãe era lavadeira, meu pai pescador e eletricista. Passamos muitas dificuldades na vida, mas nada que ficasse mágoas, ficasse ressentimentos. Pelo contrário, aprendizados muito grandes. Tá? Todo mundo puxou o dom da mamãe de trabalhar, de ser guerreira, de nunca desistir, de nunca olhar para trás e sim para frente. E já fui manicure, depiladora, massagista, merendeira para sobreviver. E hoje eu faço comidas para alegrar o coração das pessoas. Que legal. O que mais marcou hoje na sua infância que você fala assim, nossa, isso me ajudou muito no meu dia a dia, né? Tem algum período que você tem feito vários trabalhos para poder não só se manter, mas também para aprender? Ai, que marcou muito. Ai, cara, você vai mexer agora no passado que eu vou te contar. O que marcou muito, muito, muito para a gente sobreviver e buscar forças para sobreviver era o sofrimento da minha mãe. Ela tinha ataques epiléticos, tá? E sofria muito quando tinha as crises e tinha que levantar para trabalhar no dia seguinte para nos sustentar, para que a gente não viesse a passar fome. Porque como meu pai era pescador, tinha dia que o mar não dava, tinha dia que não tinha trabalho para ele de eletricista. E daí foi muita dificuldade que nós passamos mesmo, comemos farinha com açúcar. Não tínhamos essa facilidade que hoje, a juventude de hoje tem e reclamam, né? E isso nos fizeram mulher. Tá? Então esse sofrimento que minha mãe de carregar água na cabeça, nos tachos, tá? Trouxa na cabeça, bacia, fez com que a gente se tornasse umas grandes guerreiras. É interessante você falar porque realmente eu sou filho de baiano, né? E eu lembro muito bem quando eu era criança, né? Eu sempre estava na fazenda, eu via minha avó, meus tios carregando latas de água, né? Aquelas latonas de água, balde, trouxa na cabeça realmente, equilíbrio, né? Fazia tipo uma toxinha, né? Aí, rodilha. O sabor deixou uma rodilha. E aí colocava assim e falava, cara, que doideira. Aí uma vez eu tentei fazer, deu ruim. Deu muito ruim quando eu fui fazer isso. E aí, logicamente, que na nossa infância a gente apronta, faz muitas coisas que não deve. Eu toquei fogo no celeiro, mas tudo bem. Então eu não era muito quietinho, né? Teve alguma arte que você fez? Ai, muitas. Eu tinha um amigo chamado Louro, que eu espero que ele esteja vivo, né? Ele era muito arteiro. Quando a gente ia carregar água na fonte, né, à noite, quando era tempo de lua cheia, ele corria na nossa frente
e se escondia em cima de uma árvore, colocava um sol branco, uma vela acesa e descia, assustando todo mundo, e as pessoas saíam correndo, jogavam água no chão, e a gente pegava ele de tapa depois, e eles eram muito gostosos. Que legal. Não, é tempo de infância, né? Que isso é boa. Que não voltam mais, né? Qual foi o seu primeiro trabalho que você teve na sua infância? Lava roupa. Lava roupa. Lava roupa. Quem é? Minha mãe era lava. Como é que era? Porque eu tenho certeza que não tinha máquina de lavar, né? E às vezes nem tanque. Né? Não, lógico que não. Era na... Não, a gente acordava às 4 da manhã, às 5, para pegar a bacia, colocar na cabeça, pegar o material de trabalho. Subíamos uma ladeira, tá? Ingrid, uma ladeira que era de barro, tá? Depois se tornou, vinha parte asfáltica para depois chegar à Lagoa do Abaeté. Aí a gente tinha que marcar território, porque tinha muitas lavadeiras. E a gente lavava na Lagoa do Abaeté, com sabão em barra, não tinha cloro, tinha que esfregar a roupa com uma bucha de palha, tá? Que ela, você esfregando, saía o sumo verde, depois ela ficava uma bucha para você até tomar banho. Depois a gente botava a roupa no varal. Aquela bucha mesmo. Bucha mesmo, natural. Aí a gente botava a roupa para quarar, depois enxaguava, botava na cerca. Pera, mas o que é quarar? Quarar é o sol pegar a roupa, o sol aquecer a roupa para clarear. É o que as pessoas na época ficava a roupa branca. Depois a gente enxaguava, estendia, tinha um curral perto da Lagoa do Abaeté. E eu me lembro quando criança que tinha bois de vacas. E a gente não podia ficar de roupa vermelha. Que se ficasse, as vacas viriam atrás da gente. E levamos muita correria. Que loucura, né? O boi corria atrás de vocês. Bom, segundo informações que eu tive, ele veio preto e branco. E a única cor que destaca nele é o vermelho. É o vermelho. Que loucura, né? Tanto que na tourada, né? Pois é. É o vermelho. Não, e nesse período que você trabalhava com essa questão de lavar roupa, você tinha quantos anos já? 9, 10 anos. A gente não tinha tempo para estudar. O estudo era muito precário na época. Chegava cansada, às vezes minha mãe, quando começou a maioridade, estudava à noite, então a gente chegava muito cansada, não tinha cabeça para raciocínio, não tinha mesmo para fazer um bom estudo. E na época a escola pública era uma excelente escola pública, tá? Entendi. E o meu lazer, quando a gente ia para a praia, ia puxar rede, para levar peixe para casa. Caramba, que legal. Ia puxar rede, levar, e quem puxasse, ajudasse a puxar rede, quando chegava os barcos, né, as canoas dos pescadores na praia, perto da beira da praia, todo mundo ia pescar, ia puxar rede e levava o peixe para casa feliz da vida, para a gente comer. Ou seja, eles pescavam e vocês levavam os peixes. Eles distribuíam para a gente. Que legal, que legal. E como é que era a sua casa na época? Taipa. Hã? Era de taipa. Era de barro. De barro. Era de barro. Era aquele barro com madeirinha? Aquela madeirinha com aquele galho. A gente limpava a casa todo final de semana. Jogava uma areia branca, que era a areia do Abaeté. Quem conhece Salvador sabe que a Abaeté tem uma areia maravilhosa. A gente jogava aquela areia na casa, botava pitanga para enfeitar a casa. Tá? Final de semana, o único dia que a gente podia comer um frango, quando a gente ganhava, ou a mamãe, quando começou a criar, e a gente comia, tá? Mas fora disso, era pura necessidade. Cara, que legal. Então, e energia elétrica? Tinha? Imagina, candeeiro, que hoje o pessoal chama de... Como é que fala que o pessoal tava falando? Lampião? Lampião, era candeeiro. Ou vela. Então, por que eu tô te fazendo essas perguntas? Porque existem muitas pessoas, só para vocês entenderem, gente, existem muitas pessoas que reclamam, que vivem reclamando da vida, que vivem falando que a minha infância foi ruim, que a minha infância é isso aqui, eu não passei por isso, não passei, tá? A minha casa tinha eletricidade, minha casa era de chão vermelhão ainda, né? Era chão vermelhão, mas... Minha mãe fazia a gente ilustrar, a gente brincava, entendeu? Aquela cera vermelha. Cera vermelha. A parte, lembra? Era parquetina e tinha outra que era pardal. Conheço, lembra disso? Aí a gente sempre torcia meu pai, pra minha mãe
comprar, meu pai comprar, a cera líquida. Que ela não... Depois de muito tempo que surgiu a cera líquida. Muito Também mesmo. muita gente E era grossa, a bichinha era grossa, parecia sangue, entendeu? Mas na verdade era uma cera em pasta. Aí tinha o tal do esfregão, né? Então você ia. Só que a gente era muito arteiro, a gente não era desse planeta, não, porque a gente brincava, a gente pegava bombril, pegava pã. A mamãe falava assim: tem que ilustrar o chão, porque primeiro você passa a pasta, ela fica estranha, né? Aí, É sem brilho. Aí o que acontece? Aí eu sentava, botava meu irmão sentado, pegava ele pelos pés e ficava puxando ele, empurrando, brincando. Aí numa dessas aí deu muita merda, né? Porque eu empurrei, o chão ficou muito liso, ele bateu, derrubou os copos, quebrou, e é normal. Então é gostoso você lembrar da infância. Então, para você que reclama da infância, tornar toda experiência educativa. A nossa infância nos molda o nosso caráter, quem nós somos. Memórias afetivas que você traz e vai levando e vai passando também para quem vem, né, neto, bisneto, que hoje eu sou, não imaginava ser vó, imagina bisavó. Então você passa para eles os ensinamentos que você teve, que hoje em dia o pessoal acha careta, né? Acha chato, você tá falando, reclamando, não faz isso, não faz aquilo, é assim, é assado. Mas hoje vivemos numa sociedade que ou você educa ou lá fora educa seus filhos. Com certeza, com certeza. E é interessante você falar isso, porque hoje, na nossa época, pelo menos na minha época, quando minha mãe, a gente estava lá, né, e tal, minha mãe tinha que sair alguma coisa, ou era o vizinho que cuidava da gente, né? Ou os irmãos mais velhos. Ou os irmãos mais velhos, né? E aí a mãe trancava a casa, tá? Bonitinho, pra não ir pra rua, porque a gente não era flor que se cheia. Eu, pelo menos, eu era triste, cara. Eu era triste, entendeu? Nossa Senhora. Eu tenho noção, eu não parava. Então aí o que acontece? Então você teria uma forma de diagnosticar, de entender, de interagir com o teu filho, conversar, diálogo. Eles caíam no laço às vezes, porque precisava. Mas a questão não é essa. O que eu tô querendo dizer é que hoje a mãe, ela pega hoje o celular, põe na mão de uma criança de 4, 5 anos. Menos. Entendeu? De um ano, dois. Pra parar de chorar. Pra parar de chorar. Aí, ou seja, o celular virou babá. Entendeu? E eu sou contra isso. Com certeza. Tá? Isso. Aí o que acontece? Então a criança está perdendo a identidade de ser criança. Aí a criança não pode trabalhar, mas ela pode ficar no celular o dia inteiro destruindo a sua massa cefálica. Entendeu? A sua inteligência emocional. Se torna uma criança fraca, de ossos fracos, porque não brinca, porque não cai, não cria anticorpos porque não machuca. Na sua infância era como? A gente não tinha televisão preta e branca, imagina você. Olha aí. Não. A gente ia pra porta do vizinho assistir televisão. A única vizinha que tinha quadrada, né? tá? A única vizinha que ela tinha televisão. Quando ela estava com boa vontade, ela botava a gente para dentro da casa dela e sentava no chão, nem no sofá dela, para assistir a televisão dela. Quando não, a gente assistia pela janela do lado de fora. E quando não batia, a janela na nossa porta. Então, são essas coisas que hoje a gente vê a facilidade que a juventude tem e não aproveita. A educação, a oportunidade. Não vê lá na frente, que lá na frente você pode ser referência. Você trazer da sua família essa referência e você querer conquistar o seu espaço. E que não é fácil. Tá? Então, você falando da cera aí, a gente brincava muito com a cera em casa. A gente pegava os irmãos para poder dar brilho, sentava, porque não tinha aquele esfregão lá em casa, a gente sentava ali, ficava puxando e batia com a cabeça e a gente apanhava. É mais ou menos isso também, é isso aí. Achei interessante, né? Então, assim, o que eu falo hoje? Hoje, infelizmente, essa nova geração, nessa nossa última geração que está chegando agora, essa geração nova, não passou pela experiência. Então, eu falo que essa nova geração é o mimimi. É muito, é bullying. Nossa época, bullying era para botar café. Na escola, os caras me arrebentavam de porrada e meu pai me arrebentava de porrada em casa. Meu pai falava o seguinte: apanhou na rua, apanha em casa. Então, aconteceu uma vez, aí depois nunca mais apanhei. Porque eu fui gênio. Eu corria. Eu era muito bom, eu pulava. Eu lembro
que eu pulava o muro da escola para não apanhar, porque eu era fraquete, eu era franguinho, eu era sequinho, eu era magrelo, né? E aí eu falava, cara, eu tenho que correr. E para correr eu era bom, né? Só que nessa época isso era legal porque isso estimula a criança, querendo ou não. Né? Isso aí molda o caráter. É lógico, se defender, correr, sabe? Saber lidar com as situações. Como é que era na sua época? Ai, na minha época, minha mãe dizia assim, se você chegar em casa apanhada, você vai apanhar. Então, Você vai apanhar, você tem que abrir isso. eu acredito que tua mãe conhecia meu pai. Eu acho que eles trocaram Você ideia. não tem Mota nem Silva no meio, tem Mota e Silva? Não, tem Santos. Ah, eu amo, então você não é da minha família. Então não é. Não tem. Não é. Porque, olha, meu pai falava exatamente, meu pai, por ser baiano, ele tinha duas coisas que ele gosta muito de, até hoje, né? É a questão da pimenta, né? Eu amo pimenta hoje, e farinha. Nossa, amo uma farinha, uma farofa que são Ah, do esse céu. uma lá em casa, se eu te der, você vai se apaixonar. Oh. Pedro Feijão. Minha irmã mandou de Salvador. Nossa, delícia, eu amo. Então são raízes, entendeu? São raízes. E aquela questão que não tem hoje, que é o respeito ao pai e à mãe. Eu não vejo mais isso. Hoje a criança xinga, briga, faz piti, se joga no chão. Não tem benção. O que é isso? Não tem a benção. Não tem a benção. Não tem pedir a benção. Não, nunca pedi, não. Não, não existe. Hoje, Não existe, não minha filha com 46 anos, meus netos, meus bisnetos me dão benção. Eu peço bênção pra minha mãe e pro meu pai. Até Eles não hoje. me dão benção. Não, eu faço assim, na benção, mãe, pensa. Quando você abençoa, a pessoa não tem ideia o quanto ele está sendo abençoado e protegido. Sim. E que Deus está livrando até de alguma coisa que venha a acontecer. E foi bom você falar nisso, que olha que interessante, a gente não tem essa visão, Não né? tem, não tem. Não tem. Hoje você tá tão ligado nesse aparelhozinho aqui, que você... E eu não falo só da criança não, eu falo do adulto também. Porque o adulto de hoje Foi criança ontem. foi criança ontem, mas como ele não tinha... Você tá me entendendo? Aí ele acredita que, por exemplo, o que o celular ele é hoje? Ele é banco, ele é câmera, ele é filmadora, ele é Meios de comunicação. Ele é trabalho. Além de ser tudo, ele é um telefone. É um telefone. Entendeu? Ele é um telefone que ninguém liga mais. E quando você tá no WhatsApp, você pergunta, posso te ligar? Pô, sacanagem. É muita sacanagem. Posso te ligar? Pô, isso é o homem. Entendeu? Antigamente não tinha isso, não. Eu sou da época que telefone era... Primeiras cartas. É verdade. Primeiro eram as cartas. Levava meses para você receber. Recebia a carta, exatamente, verdade, verdade. Lembro que o meu pai contando história, que ele saiu de casa também aos 14, né? E minha mãe fugiu aos 14, tudo em casa, tudo 14. E aí meu pai falava que ele nunca deixou de falar com a mãe dele, então ele mandava a carta pra minha avó e levava lá, sei lá, 30 dias, 60 dias para ela receber essa carta. Então eu fico imaginando a dificuldade da comunicação. Hoje você pega no celular, você manda uma mensagem praticamente instantânea. Te manda, já recebeu. Né? Por exemplo, antes de você vir, você já mandou uma mensagem, né? Ela, antes de chegar, também mandou uma mensagem, já recebi, já tá tudo certo, tudo legal. Então, olha só a tecnologia. Só que a gente não tá sabendo trabalhar com ela. A gente não tá sabendo lidar com ela. E ela tá evoluindo. E aí, em vez de você ter as suas crianças, não. Ela já tá no TikTok, ela já tá vendo vida dos outros que nem é real, tá achando que é real. E querem viver aquela vida, ele não é verdade, não existe. Exatamente. Aí começa a dar piti, Eu não tenho paciência para isso, sinceramente. Não tenho, porque eu não sou dessa geração e eu acredito que a gente tem que se transformar todos os dias. Olha, eu vou te falar uma coisa, que eu me lembrei, eu venho de uma geração muito rígida, e ainda tenho até a minha maneira de falar, né? As pessoas acham que eu sou grossa, que eu sou estúpida. Quando eu sou grossa, às vezes é necessário e outras não, eu até peço desculpa à pessoa. Mas tem coisas que você tem que colocar no lugar. A criança, principalmente, tem que ter limite. Que se você não colocar limite nessa criança, será desse adulto mais tarde. Aí você vai dizer assim, a culpa é do governo? Não. Não, a culpa somos nossas. É que, na verdade, está sempre procurando algum culpado. Pois é, né? Aí você fala de bullying. Eu mijava muito na cama. Eu apanhava muito, muito. E o que a mamãe fazia? Ela pegava, a mamãe era analfabeta,
mas tinha uma inteligência maravilhosa. Ela pedia alguém para escrever num papelão, a raia mijona, colocava nas minhas costas e eu ia para a rua assim. Eu ia para a escola assim. Nossa, isso Eu ia, apanhei muito, muito. Eu já tinha medo de abrir os olhos, porque acordada eu já estava. Dormíamos não era colchão, era uma esteira de palha dura. Depois veio o colchão de mola. E quando eu mijava no colchão de mola, aí que foi que eu apanhei mais ainda, tá? Então, essas coisas na época me marcou muito, me magoou muito. Hoje não. Eu não tenho esse problema de bullying comigo. Hoje é um mimimi tão grande que você não pode. Você tem até que pedir desculpa à pessoa se caso você esbarrou nela. Porque tudo é processo, tudo é discriminação. E é verdade, porque e lidar com a situação, né? Você precisa lidar com essa situação, porque veja bem, eu apanhei uma vez na escola. Não cheguei a apanhar. Você já apanhou de palmatória? Tá. Meu pai era difícil Era o aí. seguinte, ele falava o seguinte, Então ele pegava. não põe o dedo que é pior, e realmente. Ele falava assim, não fecha a mão. Aí ele pegava aqui assim, né, pra palmatória. Aí a palmatória que ele fazia era uma bolacha. Comprida. Ele botava um furo no meio pra chupar a mão ainda. Shrop. Pra dar pressão. Cara, que dor horrível. Mas eu também conheci a tampilha no joelho, conheci milho no joelho. Muito. Feijão no joelho. Ganchuma nas pernas. Cara, pra parede. Isso aí. Na areia, no milho. É complicado. Mas isso aí, pra mim, o que eu falo? Na época, eu me sentia muito mal. Briguei, né? Mas isso me moldou o meu caráter. Lógico, eu não tô falando de espancamento, né? Eu tô falando de você educar o seu filho. Eu não tô falando aquele pai que pega um moleque pelas pernas, bate até matar. Não, isso aí também não. Isso é espancamento, mas educar faz parte da vida, sim. E para educar não precisa bater, né? Hoje você precisa se posicionar. Você fala sério. Mas aí que tá. Eu concordo e discordo. Mas tem situação e situações. Exatamente. Porque veja bem, hoje, vamos colocar no mundo de hoje, a maioria das mulheres que estão solteiras não estão solteiras. São mães de filho, mães solteiras. São mães de 1, mães de 2, mães de 3, mãe de pet, mãe de gato, mãe de cachorro. Porque houve-se uma ausência, né? Mas o homem é o vagabundo. Tá, o homem pode até ser o vagabundo, mas foi ela que escolheu. Foi a mulher que escolheu o vagabundo, certo? Não deu certo por quê? Simples, muito simples. Eu comecei a analisar, eu trabalhei com mulheres 25 anos, e dentro dessa analogia, com base na minha história, minha experiência de vida, o relacionamento entre meu pai e minha mãe, a mulher é muito vingativa. A mulher é muito vingativa. Ela faz de tudo pelo filho. Quando é uma mãe de verdade. Uma mãe, lógico. Sim, quando é uma mãe de verdade. Ela faz tudo pelo filho. E aí ela vai tanto pro filho, que às vezes ela esquece do homem. Eu lembro que minha mãe era tão apegada a gente, que tinha momento que ela esquecia do meu pai. Então você é exceção, porque minha mãe, ela já era mais apegada ao papai, mesmo ele maltratando ela, mesmo ele batendo nela, do que os filhos. Então, eu vivi uma experiência. E meu pai não era flor que se cheire, não. Meu pai, ele agredia minha mãe, sem dúvida. Mas assim, e aí que eu falo, cara. Aí existe um entrelaçamento, mas existe uma controvérsia. Tá? Existe uma controvérsia. Existe aquela mulher carente, porque, a mulher casa, ela sai de casa, ela quer só 3 coisas, quando ela determina sair. Quando ela casa, ela saiu de casa para ter casa. Ela saiu de casa para ter família, ter filhos. E ela saiu de casa em alguns momentos, ou porque ela estava grávida do camarada, ou porque ela quer fugir. Sair. Só que ela sai de um sofrimento e entra em outro. E cai em outro. Entendeu? Inocentemente ela cai em outro, porque... O que é pior, porque não é sangue dela. Você tá me entendendo? Porque agora os espancamentos, as humilhações, os xingamentos... E agora tá matando. Exatamente. Estão matando. Agora tá matando. Entendeu? Então, por quê? Porque a mulher, querendo ou não, ela é vingativa. E o homem, antigamente, ele não era vingativo. Se tornou. Olha que coisa louca.
É muito louco isso. Então, eu que vivi naquela época, bom, eu já passei por uma escola, né? Eu apanhei, vi minha mãe sendo violentada pelo meu pai, agredida. Eu já vi meu pai agredindo meu irmão, me agredindo, aquela coisa toda, né? Então, eu tentava imaginar qual era o porquê disso. A gente precisa procurar esse porquê. Mas você está falando isso aí, eu vou falar para você, isso depende da cultura de cada estado. Porque no Nordeste, a maioria dos nordestinos, eles são machistas demais, né? Ainda continuam, mesmo com essa evolução toda da internet. Eles acham que eles é o provedor de tudo. Então a mulher não tem voz. Hoje as mulheres estão tendo voz. Sim. Tá? Então vem da época dos militares que eu via batendo nas mulheres e por ser militar, eu posso, você é minha dona. Tá? E a mulher não tinha voz. Hoje a mulher para ter voz, ela está sendo morta. Porque ela não tem a liberdade que, entre aspas, dizem que temos, mas não tem essa liberdade. Porque o machismo, a ignorância do homem, ainda está muito longe dele ser uma pessoa acessível à mulher. E nasceu de uma mulher e depende das mulheres. Como as mulheres também dependem dos homens para sobreviver, porque é uma mão de via dupla, porque você depende um do outro para sobreviver. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Ah, não, isso é fato, né? Mas ainda eu falo que o maior problema chama ignorância. Com certeza. Tá? A ignorância ela ainda rege muita gente, muitas pessoas. Tá? A imaturidade, a ignorância e, logicamente, a questão do medo. Porque quando você faz alguma coisa, você tá, ou até mesmo agredir, até mesmo um agressor está fazendo aquilo por medo de perder a autoridade dele. Tá? E eu via isso muito no meu pai, eu via isso no meu avô, eu via isso em todo mundo. Só que meu avô era diferente. Meu avô era igual ao seu, sua mãe, digamos assim. Meu avô era apaixonado pela mulher. Ele rebentava os filhos no pau, mas a mulher dele não. Olha que louco. E aí, de repente, você percebe que Ele carregava a raiva dele nos filhos. Exatamente. Tá? E eu vi isso que naquela época lá, o filho era terapia de casal. De uma forma totalmente errônea, né? Errônea, sem dúvida. Ou seja, a mulher estava com raiva porque o marido não a procurava, ela ia lá bater nos filhos. E quando o marido, entendeu? Era muito louco isso, cara. E eu via isso em casa, eu via isso na minha vizinha, eu via isso na vizinha do lado. Gente, era muito louco. Mesmo com todo o sofrimento que o papai fazia com ela, quando ele não a procurava, ela ficava. Meu pai era muito safado. Tinha várias mulheres. E ela cansou de bater em mulheres grávidas, mamãe grávida. Mamãe, depois que parir, também. E ela descobriu que papai tinha outra mulher, ela ia na porta da mulher. Agora, eu não entendia como é que uma pessoa sofria tanto, apanhava tanto, que ela só deixou de apanhar quando nós crescemos, que defendíamos ela, né? E era apaixonada por esse homem, um homem que não tinha nada a oferecer para ela, a não ser filhos, que todo ano é um filho. Foram quantos? 15. Eita. Sobreviveram mal. Então, se eu não me engano, da parte do meu pai foram 13. Não, 14. Da parte da minha mãe foram 11 e só vingou 9. É a falta da televisão, mas assim... Não tinha televisão. Então, é a falta da televisão. Não tinha televisão, vamos fazer filho. Eu falo isso aí, pela ignorância mesmo. A mulher não tinha noção do que estava fazendo, o homem muito menos. Não, mas quando se bebia, é que não tinha noção mais ainda. Tá, meu pai não bebia. O meu bebia. Então, aí tem a desculpa da bebida. Aí vem a desculpa da bebida, da ignorância. Tá tudo bem, da ignorância. Tá, aí minha mãe falava que o pai dela, né, meu avô, ele, quando ele era um homem incrível, maravilhoso, mas quando bebia virava um monstro. Então não dava para entender essa polaridade. Então quer dizer que aquele gênio ruim, ele sempre teve dentro da pessoa, porque o que a bebida faz? Revela quem ela é. É igual a questão de poder e dinheiro. Você quer saber como é que essa pessoa é? Dê poder e dinheiro a ela, você vai entender e vai revelar quem ela é de verdade. Você tá me entendendo? Acho que não precisa nem poder e dinheiro, cara. Basta a pessoa melhorar um pouquinho, ter uma coisinha melhor. E de repente você vê quem é aquela pessoa. Né? Que de repente você achou que aquela pessoa iria continuar com aquela humildade, que ia ser seu amigo, entre aspas, né?
E você, quando olha assim, caraca, eu nem imaginava que aquela pessoa fosse capaz de fazer tudo isso. Não, sem dúvida. Quando a gente estava falando aqui, a minha mãe, o que ela fazia, né? Ela sempre nos ensinava coisas. Então, eu aprendi a desenhar. Ó, a gente começou a escrever, eu tinha 5 anos de idade. A gente já começou a escrever o próprio nome e saber ler. Com 6 anos, a gente já lia e escrevia. A gente já entrou na escola lendo e escrevendo. Né? E minha mãe pegava a papel de pão para ensinar a gente. Né? Minha mãe ensinou a gente a tocar violão. Eu não, meu irmão. Eu até tentei, né? Até arranho um pouquinho no violão. Mas meu irmão é um músico impecável. Tanto que hoje ele é professor de música e tal. Mas eu já fui pro outro lado da arte, porque na família da minha mãe todo mundo era artista. E aí eu achei melhor que eu seria melhor desenhando, porque eu sou cartoon designer, e dança. Então eu descobri que a dança era o meu forte. Meu irmão para dançar é uma negação, e eu para cantar é uma negação. Então assim, cada um teve um pilar diferente. Então por isso que eu tô te falando, por que eu tô contando isso? Porque nada é tão ruim 100% na nossa vida. Né? A gente tem que separar o joio do trigo. Bom, foi ruim? Tá bom. E o que foi bom disso? Tudo foi bom? E o que foi de ruim? E agora eu quero jogar isso na peneira e entender o que isso me ensinou. Então, o que isso te ensinou a baiana que é hoje? Todas essas experiências. Ser forte, ser determinada, olhar sempre para frente e não olhar para trás e ter, mesmo com todas as dificuldades que passamos, que nem todo dia é um dia de rosas, né? E a gente respirar fundo e saber que tem um Pai maravilhoso que é nosso Deus, que está na nossa frente, que é nosso bem. Basta a gente saber escolher. Você tem várias escolhas. E isso é verdade, porque o que aconteceu naquela época pra cá? Né? Vamos colocar aí os últimos 100 anos. Né? Os últimos 100 anos, de lá pra cá, mudou muita coisa. A tecnologia voou demais. A nossa mente está em outro patamar. A nossa expertise, ela impulsionou. Hoje, uma pessoa não faz só uma coisa, ela tem liberdade de fazer várias, através da internet. Graças a Deus, né? Através de cursos, através de um monte de coisa. Mas a questão é a seguinte, a questão é a pessoa querer. Será que a pessoa quer crescer? Depende, né? Sem dúvida. Agora, voltando à questão da comida, qual foi o primeiro prato que você fez? Com quantos anos você cozinhou pela primeira vez e como é que foi? Eu quero saber do fogão. Fogão a lenha? Isso! O que a gente Com certeza! Eu lembro que minha avó fazia também fogão a lenha, maravilhoso. E a gente ia sair catando pedaços de galho, de madeira, porque hoje você pega toco pronto. Na nossa época não, era galho, tinha que ser um galho específico, não podia ser tal galho, senão ia dar uma fumaça. Quer dizer, eucalipto. Você eucalipto ali, ia dar merda, entendeu? Tipo isso. Então assim, tinha que ter. Como é que foi? Quando foi a primeira vez que você cozinhou no fogão a lenha? Eu não lembro a data, cara. Eu não lembro, porque desde pequena a gente já... Não, mas exatamente. Mas quando era criança, agora foi a primeira vez que você pilotou o fogão. Então, quando a mamãe saía, que tinha que lavar roupa e deixar a gente tomando conta dos irmãos, a gente tinha que colocar a lenha, chamar os irmãos para ir buscar lenha, né? Que antigamente tinha facilidade, hoje não, né? Da lenha. Aí você colocava numa lata de tinta, que não tínhamos panela, para fazer 1 quilo de feijão para todos os irmãos. Tá? Então isso assim, deve ter sido com uns 10 anos, 12 anos, por aí assim que a gente começou. E tinha que ter o maior cuidado para não se queimar. A gente chama de assado castanha, que a gente ia catar caju, ou época boa, na época no verão. E a gente trazia as castanhas, botava para secar, e daí a minha irmã um dia inventou de fazer uma tatuagem com o nome dela na perna. E pegou a castanha e escreveu o nome. Porque ela queima, né? Queimou. Mas maldita a hora que ela foi fazer isso. Quando a mamãe chegou em casa, mas deu uma surra que ardia muito mais do que a castanha. Eu lembro que uma vez inventei de morder uma castanha, aquele óleo queimou minha boca, foi horrível. Ardia muito mais do que a castanha. Então a gente assim, aí eu vim aprender a fazer comida de verdade quando eu fui ser empregada doméstica. Quando a mamãe cortava frango, que ensinava a gente a cortar o frango, como é que tirava. Naquela época não se tirava a pele. A pele era saudável, né? Porque não era todo do quintal.
Hoje a gente tem que tirar a pele porque é tudo cheio de remédios. Aí daí ensinou a cortar. E em casas de famílias que eu trabalhei, que eu aprendi a mais. Na cozinha de ser merendeira também, que a gente vai aprendendo cada dia que passa. E cada lugar que eu passei foi uma experiência. Eu já fui cuidadora. Tinha que fazer comida para as pessoas. Eu gostava quando tinha salmão para fazer. Em resumo, você nunca parou de cozinhar, né? Não, graças a Deus não. E vou desencarnar, que eu não falo morrer, porque o que morre é o nosso corpo, não o nosso espírito. E no outro lado eu vou continuar cozinhando para as colônias. Olha aí que legal. Então é interessante você falar isso, porque eu lembro, como se fosse ontem, a primeira vez que eu fui cozinhar, não foi no fogão a lenha, não foi. Eu vi a minha avó fazendo e tal. Mas eu lembro que era um fogãozinho da Daco, antigo pra caramba, 4 bocas, e eu coloquei uma cadeira que minha mãe estava me ensinando a fazer arroz. Foi a primeira comida que eu aprendi a fazer, foi arroz. Aí eu fazia o arroz, então eu entendia que se você quer aquele arroz gostoso, então eu fritava, minha mãe sempre fazia, fritava aquele alho até dourar, aí você fritava o arroz, né? Antigamente tinha aquele lance de lavar arroz. Ah, tem que lavar o arroz. Não, mas eu lavo até hoje. Eu não lavo. Ah, eu lavo porque eu não sei as lavras, aonde ele foi armazenado, eu lavo. Eu não lavo. Eu tenho medo de doenças de rato, eu lavo. Mesmo que vá com fogo, eu lavo. Aí o que acontece? Aí minha mãe lavava o arroz, deixava escorrendo lá, aí depois ela colocava para fritar junto com alho, depois vinha, aí fervia água quente. Hoje eu não uso mais água quente, eu uso água fria mesmo para dar choque térmico. E o arroz ficava bom, ficava meio grudadinho, mas ficava uma delícia. E aí eu descobri que existe várias técnicas de fazer arroz, várias. Essa era uma. Aí até aquela que você ainda lava, até aquela que é água Em Salvador fria. usa muito assim, usava muito assim. Você lavava o arroz, pegava aquela água de arroz e reaproveitava. Minha mãe usava para lavar o rosto. A água de arroz era muito bom para isso, lavar. Só que aí é no outro processo, deixava o arroz meio que de molho, né? Para poder pegar aquela água, que não é muito diferente do feijão, né? Se você quiser, você deixava de dormir De um dia para o um outro. dia para o outro para fazer feijão. Ah, tá, mas se tiver que fazer feijão agora, aí houve outra técnica, que você pode pegar a água, escaldar o feijão, deixar ele na água quente, que ele vai fazer o mesmo processo se tivesse dormido. Então, tem várias técnicas que as pessoas fizeram. E aí eu amei cozinhar, eu amo cozinha, adoro cozinhar. Aí eu fui trabalhar no restaurante, depois fui auxiliar de cozinha, depois eu fui pro quartel, no quartel trabalhei no rancho, aí eu comecei a fazer comida boa demais, aí tiraram eu dos cabos de soldado, botaram Que pena, você ficou chupando dedo. Não, eu fui pra subtenência, eu fui pra fazer pros elite, porque eu fui fazer frango pro camarada lá, eu mandei os pés e pescoço pros oficiais, e peito e coxa pro soldado. Eu fui preso por causa disso, sério. E aí colocaram eu pra trabalhar lá em cima. Então assim, porque na verdade eu amo a arte, né? Então eu danço, eu desenho, eu desenvolvo, eu crio. E a culinária não é diferente. A culinária também é uma arte, tá? E quando que você começou a fazer dinheiro com a culinária, né? Tipo, olha, eu vou cozinhar para ganhar dinheiro. Como é que foi isso? Quanto que se despertou em você? Bem, eu trabalhei na área de salão há vários anos e estava saturada de trabalhar em salão. Porque tudo é moderno hoje em dia, tudo tem aprendizado, né? Tem que se aperfeiçoar. E eu não tinha mais paciência, na realidade, de estar fazendo unha. Amo fazer depilação, tá? Então daí eu também não me despertei para ser cabeleireira, porque já é de dom, aprendi sem tomar curso, essas coisas. E daí um dia, foi 2018, não, 2013, 2012, por aí assim. Eu trabalhava num salãozinho humilde aqui no Jardim Tropical. E daí o que aconteceu? Me despertou, tinha uma praça grande, né? E o pessoal via colocando ali coisas para vender. Eu falei assim, eu vou começar a trabalhar para mim. E daí eu tinha um namorado na época que ele fez uma barraquinha de ferro, tinha que montar e desmontar todos os dias, e eu comecei a vender comida. E já fiz loucura, já saí daqui para morar em Unamar, e vendia lá também. Tenho clientes até hoje que me ligam, tá? Sabendo onde é que eu estou para poder buscar. E eu gosto de cozinhar, tá? Então, assim, você vai aprendendo, você vai vendo
Cada um tem suas técnicas e seus temperos, né? É lógico. Só que você não agrada a todo mundo, né? Eu também eu fiz frango com quiabo. Muita gente amou, outros já achou que não estava bom, Eu adorei. adocicado, tá? E daí eu falei assim, meu amor, você me desculpa, só que não sobrou nada. Hoje eu faço de novo e mando pra você uma quentinha. Então você tem que saber agradar e fazer. É porque assim, e tanto existe a arte da culinária, como também existe a arte do paladar. Tem gente, eu falo isso sobre na questão de energia, tá bom? É que tudo é energia. Tudo é energia. Se ela está com fome, tá? O que ela comer vai saciar a fome dela. É um ponto. Por outro lado, existe aquela pessoa que é insatisfeita, aquela pessoa que tem energia baixa, uma pessoa que nada para ela tá legal. Então, às vezes, não é a comida, tá? Às vezes, a inveja que ela tem de não conseguir fazer uma comida naquele padrão, é a inveja que ela tem de não ser aquela pessoa, é a inveja que ela tem de não estar onde a outra pessoa está, porque ela acredita que ela mereceria. E a questão do merecimento é individualizado e cada um escolhe o que você deseja. Com certeza. Então, com certeza, algumas pessoas, não generalizando, têm esse problema. Já pro outro lado, existe a pessoa de paladar fino. Então ela não pode comer fora. Cozinhe e faça sua comida. Dentro de casa. Porque ela só vai criticar a comida dos outros. Tá? Que tem um pouquinho ali da inveja de não conseguir fazer. Seria do lance também da pessoa nunca comeu e não gosta. Como é que você não gosta se você não experimentou? Verdade. Você tem que experimentar. Se você não gostar, mérito seu. Você experimenta outra coisa. Mas aí a pessoa já vem colocando defeito antes de comer. Fazendo cara feia. Cara, eu tenho um pavor a isso. Quando chega alguém que eu dou um experimento e eu sou a única que dou experimento nos meus caldos. Tá? E daí a pessoa, não gostei, horrível. Falei, você já comeu? Sabe o valor? Você, por exemplo, nunca tinha comido inhame, sopa de inhame. Eu fiz pra você, você amou. Fiz pra você, eu fiz pra vender. Dei pra você experimentar, você amou. Eu sou paladar. E eu não sou fã de inhame. Pois é. Mas vou me permitir. É a permissão. Então, se você se permite algo na sua vida... Mas por que eu falo... A gente está falando muito da questão de comida. Porque a comida, na verdade, ela é um dos 3 pilares na minha vida. Para mim, são as 3 maravilhas que existem no mundo do ser humano. São 3 pilares indiscutíveis. Que se não houver, o ser humano não existiria. Primeiro é comer. O desejo e o prazer de comer. Se você não comer, você morre. Se você não alimentar o teu corpo, você morre, isso é fato. Segundo prazer, dormir. Nossa, que maravilha você jogar o seu corpo e relaxar, dormir. Olha que prazer maravilhoso, né? Se você não dormir, você também morre, né? E o último, a intimidade sexual, o namorar. Olha que maravilha. Ah, Richard, mas se eu vou ficar... Não, você pode até ficar o resto da vida. Só que também você não vai gerar filho. E se todo mundo entrar nessa vibe de não fazer mais, não vai ter mais filho, não vai ter mais pessoas. E vai acabar o mundo, porque vai chegar um momento, em 100 anos, que vai ter que trocar todo mundo, ninguém tá fazendo nada. Então, vamos respeitar. Então, para mim, os 3 prazeres da vida, que é a trilogia, né? Comer, dormir, fazer amor, aquela coisa toda, né? Ter intimidade, é o que faz o universo se mover. É a energia, para mim, só a trilogia da energia mais forte da transformação humana. E aí que vem agora, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que vai chegar para você e vai falar, eu não gosto de comer, eu não gosto de dormir, eu não gosto de sexo. Cara, essa pessoa quer ela bem, não é muito bem longe de mim. Porque é uma energia que está descontrolada. Tudo bem que em algum momento ela se lascou em algum ponto desse. Aí o problema dela é que ela tem que se ressignificar e você precisa se resolver urgente. Essa é a verdade. Porque as pessoas que estão ao seu redor não tem culpa se você se lascou, se você não gosta de comer, se você não gosta de dormir, se não gosta de fazer sexo. Então vai pro mato, vai pra oca, vai lá. Entendeu? Então por que eu falo isso?
Porque existe muitas pessoas que vão entrar no seu ambiente não para comer, mas para te criticar. Vai entrar no teu ambiente, vai entrar no meu ambiente para falar daquilo que ela não tem conhecimento ou que ela não tem nem a capacidade De fazer. ou de ter coragem Para fazer, de comprar um azeite. Ó, uma pessoa, eu falo mais, eu vou lá um pouco mais longe, porque uma mulher que não tem amor no que ela faz, ela não tem amor próprio. Não tem mais ninguém. Entendeu? Então, se ela não dorme bem e se ela não come bem, acabou. Já era. Eu nem vou falar a questão da intimidade sexual, porque todo mundo ainda tem isso como tabu. É a coisa mais normal, mais linda do universo. É a conexão de duas pessoas, de um homem e uma mulher se conectando. Olha que maravilha, olha que lindo isso. Não, mas tá tudo bem. E eu não vou falar onde. Existem alguns lugares que você vai, tem lá 70, 80, 100, eu já fiz isso, tá? 300 mulheres, 200 mulheres juntas. Ou é para fazer dança, ou é para fazer culinária, ou é para fazer crochê, é para fazer alguma coisa. Aí eu pergunto, por que essas mulheres estão fazendo isso? Né? Por que elas estão indo 3, 4 vezes? Aí ela vai na academia, aí ela vai, adota um cachorro, aí ela chama o meu cachorro de meu filho, aí começa a dar comidinha na boquinha do cachorro, aí dá roupa pro cachorro, nada contra. Eu acho isso. Nada contra. Mas eu acredito que em algum momento da vida dela ela se perdeu. Ou em algum momento ela se permitiu se perder. Ah, mas é por causa do homem. Não, o homem, ele fez o que ele tinha que fazer. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Então aí eu percebi que 80% das mulheres, 80% das mulheres, não generalizando, obviamente, mas pelo menos aqui eu trabalhei durante 25 anos, são vitimizadas. Inconscientes, tá? Algumas são muito conscientes. Tá? Algumas gostam de se Gostam de vitimizar, tá? e outras não têm consciência que estão sendo vitimizadas. Ah, é porque eu era assim, porque ele fez isso. Está dominando o ambiente também. Contamina, porque isso é energia. E aí ela vai trazer aquele passado de merda pro presente e ela não vai ter futuro, porque ela vai ficar sempre carregando aquela energia presencial ali naquele momento. E aí ela não entende por que ela tá no loop repetindo os mesmos relacionamentos, comendo as mesmas comidas, fazendo as mesmas coisas, então vai acontecer sempre as mesmas coisas. Por isso no mundo quântico, no mundo da energia, no mundo espiritual, você precisa se permitir ao novo, né? Você, por exemplo, qual é o novo que você se permite? O novo que eu me permito hoje. Hoje eu não me permito ser diminuída por nada nem por ninguém. Não me permito críticas, porque quem calça meus sapatos sou eu, tá? E o novo que eu me permito, envelhecer com saúde. Você falou as prioridades que você tem, né? E eu sempre coloco Deus, porque sem Ele nós não acordamos, sem Ele não somos nada. Eu agradeço muito a Ele quando eu acordo e peço a Ele que esteja sempre ao meu lado, à minha frente, me ajudando a resolver os meus pepinos do dia a dia, porque não são fáceis. Quando a gente lidar com o público, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que você tem prazer de receber e estar. E tem outras que, se você pudesse, não estaria nem perto de você, tá? Então eu peço que Ele me livre dessa situação. O segundo, assim, é ter uma boa cama para descansar o meu corpo físico, tá? E ver meus bisnetos, porque meus netos já estão encaminhados na vida, graças a Deus, mas vejo meus bisnetos crescerem e eu poder curtir eles como bisavó. Porque dos meus netos eu fui mãe, pai, avó, tia, tio. Então eu não curti muito meus netos. E hoje eu curto meus bisnetos. Então é assim, ver e poder, na medida do possível, ajudá-los sim na educação, que é essencial. A presença, eu me lembrei muito, a gente conversando aqui, eu me lembrei muito do meu avô e da minha avó. Muito. Então é muito forte essas coisas. Da minha mãe também. Não tenho mágoa da minha mãe, pelo contrário, agradeço demais a ela a oportunidade que ela me deu de vir a esse planeta. Tanto ela quanto o meu pai. Mesmo eu sabendo que eu iria inconsciente, que a gente não tem consciência, graças a Deus, que eu ia passar por tantos problemas. Mas todos esses problemas que eu passei, foi para me fazer uma mulher forte. Sexo, como você falou, é bom,
plausível quando você tem uma boa energia de um parceiro. Sim. Quando você tem uma boa companhia para você fazer aleatoriamente, eu não me permito. Eu não me permito. Eu não me permito ser usada, como eu já fui usada várias vezes. Fui abusada na minha infância e que eu não gosto nem de falar essas coisas, que de repente algumas coisas assim até me remetem a algumas mágoas, que tem coisas que eu não perdoei, tá? Outras eu deixei passar. Eu preciso me libertar ainda disso. Então, fazer com uma pessoa assim que você... e comer. Comer o que você tem vontade de comer, sabe? Comer com prazer e comer agradecendo. Porque quantas farinhas secas eu já comi e hoje eu posso escolher, na medida do possível, o que eu desejo comer e oferecer para os meus clientes. Com certeza, com certeza. É interessante você falar nessa questão do... vamos voltar ali na questão da intimidade, né? O que é liberar perdão, né? O que é ressignificar, tá? Normalmente, quando eu atendo uma paciente, dentro da parte do coach, ela fala assim pra mim, eu não consigo liberar fulano. Porque fulano... Mas aí que tá. Você não tem que ir lá pedir perdão pra pessoa que te fez mal. Você tem que liberar perdão pra você que passou por essa situação. Você primeiro tem que pedir perdão a você. Você tem que libertar você. Você, tá? E emitir bons pensamentos para essa pessoa. Que não adianta você liberar você e se você continua com ódio da outra pessoa. Aí tem uma linha tênue aí, e uma fresta gigante aí, porque a pessoa fala, mas eu vou perdoar quem me magoou. Tá, beleza. Não é esse o problema. O maior problema de você liberar perdão é que, vou liberar perdão pra fulano. Liberei, tô livre. Não tá. Sinto muito. O liberar perdão é todo dia, toda hora. Porque enquanto você falar daquele assunto e ele te incomodar, ainda tem um restinho no fundo da panela. Com certeza. Ainda tem um restinho. Vamos ressignificar. E o ressignificar, gente, é todo dia. Todo dia você tem que ressignificar. Todo dia você precisa se conectar com o seu Deus interior, com a sua energia, se apaixonar por você. E é exatamente isso que eu falava quando eu trabalhava com as meninas, tá? Porque é muito fácil você dar a culpa ao outro, né? Mas eu fui a... Não, todo mundo não Não existe inocência. Ou você se culpar. Não existe inocência. Para. Não existe. Então, assim... porque eu sou isso, porque fulano, não. Houve aí um desequilíbrio, tá? É culpa de quem? Cara, vamos se dizer que a culpa foi o acaso. Não, vamos imaginar se fosse. Não é. A pessoa tinha que... Mas não é. Sua Não amiga é. para você... Vamos imaginar que você precisa crescer, ter um crescimento ali e experienciar algo na sua vida para transformar. Então, quando eu comecei a colocar isso, que o que eu passei foi para me moldar, eu saí do vitimismo. Quando eu coloquei, às vezes nem mas você precisa ter o entendimento. Porque senão você vai ficar fazendo pergunta pro resto da vida até você desencarnar. Porque fulano, porque não existe. Porque o porquê, ele só vai fazer sentido se você tiver o quando e o como. Quando aconteceu e como eu resolvo. É muito importante, porque o porquê é praticamente... Não tem como você encaixar o porquê. Por que aconteceu o acidente? Por que eu caí? Cara, porque tinha que acontecer. Desculpe. A nossa vida, ela tem uma linha que ela não é certa. Porque se ela fosse, Baiana, faz isso que já deu certo. Você vai lá, faz isso e deu certo. Mas não é assim que funciona a nossa vida. Porque no meio do caminho... Existem vários outros caminhos, existem outras energias, positivas, negativas, reversas, contrárias, positivas, enfim, de todas as formas possíveis. Enquanto a pessoa viver no passado, ela não consegue viver o presente e não vai ter futuro. Nem futuro. Quando você fala nisso, a gente quando acorda, a gente tem nossos pensamentos, nossos propósitos naquele dia, né? E naquele dia não foi como você quis. Por quê? Porque foi como Deus quis. Porque segundo Allan Kardec, né? Nós, quando viemos para cá, nós pedimos para passar por todas as experiências e graças a Deus nós não lembramos. E se nós lembrássemos, não passaríamos.
Você não ia querer passar fome, iria? Não. Você queria dormir na rua? Não. Dormir numa praça? Você já dormiu. Eu já dormi na praça, já dormi na rua, já dormi no papelão, já tomei chuva, já passei fome. Então, a gente tem que passar por isso para fortalecer o nosso espírito, tá? Para nos fortalecer e dar, assim, como se fosse referência para as pessoas que se vitimizam muito e que só vivem no passado. Então, é complexo isso, tá? Porque muita gente acha que morreu, acabou. Não acabou. Acaba o corpo, mas o espírito não, ele vai para evoluções e depende da sua sintonia, você que escolhe para onde vai. Sim. Eu sempre falo e continuo falando que na nossa vida tudo são as nossas escolhas. Tudo é a nossa escolha. Você escolheu estar aqui hoje, sentado, a gente batendo um papo. Eu escolhi. E eu escolhi estar aqui conversando com você. Por isso que chama de múltipla escolha. A escolha não é única, ela não é dual, ela não é única, ela é dual, ela é dualizada, ela é dupla. Se hoje você tem alguém perto de você, é escolha dos dois. Ah, não, é minha escolha. Não existe egocêntrico. Para de ser egocêntrico, pelo amor de Deus. Você tem que parar de tentar fazer algo que não existe. Não tenta inventar a roda. Não, e agradar as pessoas para você se... As pessoas te encaixar na sua vida. Exatamente. Não tem que agradar. Então, assim, às vezes, uma coisa que eu sempre via, e eu via muito lá no meu estúdio, era o seguinte: eu faço de tudo por ele, eu faço tudo pra ele e não me reconhece. Você é a mãe dele? Não, mas você está se comportando como se fosse mãe, porque você está dando com a direita e a esquerda quer ver. Ué, tá tudo errado esse negócio. Mas eu dou presente e ele não me dá. Mas você deu presente porque ele te pediu, ou ele botou uma arma na sua cabeça. Aí eu às vezes sou meio ignorante, né? Por quê? Porque me dá uma certa raiva de ver a pessoa que fragilizada, vitimista, e ela faz mais para se vitimizar porque ela depende daquele vitimismo. Ela se alimenta daquela energia. Então ela gosta que as pessoas sintam piedade dela. Então ela não vai prosperar. Sinto muito. Porque é uma energia que está amarrando ela naquele momento. E no dia que ela se libertar dessa pessoa, que é o ácido da vida dela, talvez ela não vai crescer mais. Não vai ter mais ninguém na vida. Não vai ter mais um homem na vida dela para fazer isso. Porque ela gerou um trauma. Porque ela tem um medo. Porque ela acha que o outro é o que domina ela. E ela esqueceu que ela tem uma vida própria, que ela pode fazer muito mais do que ela possa imaginar. Mas quando você fala nesse sentido aí, são pessoas que acham que a felicidade está no outro e não nela. Ela primeiro tem que se amar, ela tem que se olhar no espelho todo dia, mesmo com dor de cabeça, com dor nas pernas, dor no corpo. Eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Tá? E não depender de que você tem que chegar para mim e dizer: nossa, você tá linda hoje. Não, você tá com cabelo horroroso. Não é assim, não é assim. Isso aí eu chamo muito de aquela questão da pessoa que precisa de aprovação. Aprovação. Sabe aquela pessoa que ela precisa de aprovação? Eu tô bonita. E se eu falar da briga? Não. E se falar da feia da briga também? Entendeu? É uma necessidade de aprovação tão gigante que ela... E aí, você gostou? Foi legal? Tá bom pra você? E nanã. Aí ela vai e faz uma coisinha. E aí, tá gostoso? Tá legal? Puta que cara... Isso me irrita. Não, você tem que estar com você. Você tem que estar satisfeito com você. Com você em primeiro lugar. E depois os outros. A opinião dos outros hoje em dia não me diz respeito. Eu sofri muito quando eu resolvi estar só eu e Deus, meu cachorrinho, minhas plantas, tá? E o meu trabalho. Eu venho de uma família grande, tá? Eu tive uma filha única, mas também essa filha única me deu 5 netos. Eu queria os meus netos como filhos. E quando todos resolveram seguir o caminho deles, e que eu tive também um relacionamento que não foi muito agradável, quase 8 anos, eu já fui burra que fiquei com essa energia ruim, que não me deixou evoluir. Cara, para eu crescer hoje, para me tornar uma mulher forte, não realizada ainda no meu objetivo, foi muito difícil, eu chorei muito. Eu dependia das pessoas para me escutar, eu ia atrás das pessoas para eu mimetizar. Hoje eu já olho de outro lado. Hoje, a paz que eu tenho dentro da minha casa, eu e Deus e meus bichos e minhas plantas, não tem preço. Amo quando meus netos e bisnetos vão lá. Passou o dia, fez uma folia, ótimo, cada um no seu canto. Mas olha que interessante, você falou agora, porque eu fui burra
e fiquei perpetuando isso por 8 anos. Tá, então eu vou colocar a forma que eu entendo isso. Tá bom. Bom, primeiro que não existe o burra. Existe a mulher que acredita, entenda. É muito forte isso que eu vou falar, mas a mulher acredita que ela vai transformar a pessoa. Ela fala que ela acredita que vai mudar. Vai mudar. Ela acha que vai mudar. Ela acha. E nessa questão do achismo, da incerteza e de uma atitude ao outro, ela se fecha, ela se reprime naquele relacionamento tóxico, que às vezes ela tem uma consciência, mas ela não consegue sair porque ela acredita que ela consegue resolver aquilo. Não importa se foi 8 anos, 20 anos, 1 mês ou 10 mil anos. Ela está naquele ciclo de que ela acreditar que ela vai mudar, que ela vai mudar a pessoa. E aí que é o maior chute que você vai dar em si mesmo. Porque ninguém muda ninguém, tá bom? Aí vamos lá, aí você colocou o adjetivo aí, burra. Não, eu não vejo isso. Não vejo. Eu vejo uma inteligência emocional precária, que você poderia ter uma inteligência emocional mais evoluída, mas às vezes as pessoas nem sabem o que é inteligência emocional. Ela nem sabe o poder que ela tem em pensar e agir e emanar aquilo que ela deseja. Então a mulher, ela tem a necessidade de aprovação? Em alguns momentos sim. Ela é vitimista? Sim, em alguns momentos ela é vitimista. Tem uma também, tá? Tem homem também. Sim, mas o que eu tô querendo dizer, eu tô falando do relacionamento tóxico dessa mulher que tá com esse homem, entendeu? Aí que acontece, mas o que tá destacando mais nela? Não é que ela tá aguentando, cara, é porque a mulher é muito foda pra superar o que o homem não superaria em 1 mês, 1 ano. A mulher é tão foda, a mulher é tão incrível que se fosse pro homem ter filho, o planeta já tinha ido pro saco, porque o homem é frouxo. Então se ela tá passando por aquele momento daquela transformação, é porque ela é foda, ela aguenta. Ela aguenta. Você tá me entendendo? Porque ela tem a capacidade de transformar-se em si mesma. Só que ela não tem a porra do entendimento. Ninguém colocou pra ela. Porque ela tá cega. Ela tá cega. Aí tá todo mundo falando, vai pra direita, ela continua indo pra esquerda. Pra esquerda. Entendeu? Vai em frente, ela tá indo pra esquerda. Ela sempre tá indo pra um caminho. Aquela história que a pessoa acha que você é feliz dependendo da felicidade dos outros. Mas aí que tá. Você tem que depender de você. Ela tá no cercadinho. Esse é o problema. Ela não conseguiu ver fora. Ela só tá ali dentro daquele mundinho. Você tá me entendendo? E o mundo é ele porque ele é ele. Aí quando a mulher sai disso, aí existe duas veias. Olha que doido. Ela saiu daquele relacionamento. Ela tava gorda. Ela às vezes nem se depilava mais porque ela tava magoada, tava chateada, não fazia mais sexo, nada nenhuma. Tá. Ela saiu do relacionamento. Aí ela vai pra academia, agora ela vai fazer dieta, agora ela vai fazer isso, aquilo, outro, agora ela vai ficar bonitona. Legal, ótimo, só tem um problema nessa equação. Porque isso tá mostrando ela de fora. Mas e dentro? Como é que tá dentro? Porque, na verdade, a transformação começa de fora para dentro. E é exatamente isso que eu falava muito para as minhas alunas. Você disse de fora para dentro? De fora para dentro a transformação começa. Perdão, de dentro para fora, perdão. De dentro para fora, de dentro para fora, perdão. É porque elas estão tentando transformar de fora para dentro, entendeu? Elas estão querendo mostrar que a capa ali tá vendendo alguma coisa. E não é uma capa. Aí você vai na casa dela, ela tem 10 cachorros, ela tem 10 plantas, né, para ela poder se ocupar, para ela poder conversar, porque ela vai falar com a planta, ela vai falar com o cachorro, vai falar, ela vai falar com o gato, ela vai botar nome. Por quê? Porque virou uma carência tão foda. Não que o homem não faça isso, tá? O homem também faz tudo isso que eu tô falando, o homem também faz. Só que o grau maior é da mulher. Porque agora ela precisa tomar uma outra linha. Tá? Aí qual que é a divergência, por exemplo, que tá rolando? Ah, não, porque eu lavo, passo pra ele, tá, mas o homem cozinha. Não, mas o homem pode comprar esse serviço. Pode comprar, ele pode fazer isso também, além do que ele já faz. Por exemplo, eu lavo, passo, cozinho, eu faço tudo isso também. Eu não quero uma mulher pra lavar e passar pra mim, não. Não. Mas foi a maneira como você foi criado. Exatamente, eu quero. Meus irmãos também cozinham, lavam, passam. Exato. Eu quero uma mulher para compartilhar experiências e crescimentos profissionais juntos. Que tá difícil hoje em dia. É difícil. Tanto pro homem quanto pra mulher. Meu último lançamento tem 3 anos.
Foi maravilhoso até o final de dar merda, porque é uma coisa chamada ciúme. Entendeu? Então assim, o ciúme ainda ele continua sendo destruidor. Mas é a culpa do ciúme? Não, é a culpa, não é o ciúme. É a pessoa que não tem a sua própria índole formada, da sua capacidade humana, e acredita que a experiência que ela teve negativa vai se perpetuar. Então o que ela faz? Ela atrai aquilo. Então porque ela foi enganada, porque ela foi traída, porque ela acredita que sempre vai ser assim. Vai ser assim. E aí Vai ser assim, vai vai ser, e ela vai ser, porque ela vai atrair, ela vai ver coisas que não existem, vai colocar isso em pauta e vai dar merda. Isso é fato. E tá tudo bem. Porque é algo que ela precisa se resolver. Então, eu passei pela vida dessa pessoa. Foi muito bom, né? Enquanto durou, foi ótimo. Até ela tomar essa decisão, essa atitude. Só que tem um detalhe na frequência. Tem um detalhe aí. Tem uma discrepância nessa questão. Qual que é? Bom, a mulher consegue amar? Opa! Sim, consegue. Se você tiver um relacionamento hoje, você focar nele, você vai se apaixonar por essa pessoa. Mas na hora que ele fizer merda, vai pegar ódio, raiva, nojo dessa pessoa também. Com certeza. O que não acontece com o homem. Porque o homem pode estar com a pessoa. Mas se ele não se apaixonar, vai embora. Mas se ele apaixonar pela mulher, ferrou. Porque aí ele vai beber, aí ele vai, se a mulher chutou o toba dele, enfim. O que eu quero dizer é que o homem, a mulher consegue amar várias vezes. O homem, poucas vezes. Por exemplo, eu amei na minha vida inteira, olha, dá pra contar nos dedos, 2 pessoas, 2 mulheres, que eu amei de verdade, 2. Que eu falar, poxa, eu amei de verdade, no fundo da minha alma. Aí foi aquela questão da sofrência, então você precisa transformar isso. E o que isso tem a ver? Tudo. A nossa energia, a maneira que a gente conquista, a maneira que a gente faz. E aí o que acontece? E como é que você faz sua comida? Com o amor que você tem. Em resumo. Como é que eu faço o que eu faço? Com o amor que eu tenho. Eu vou aplicar esse amor onde realmente vale a pena. Então aí o relacionamento não é que você deixou ele para escanteio ou de segundo plano. Foi automático e inconsciente. Então a mulher, ela se fecha também. Ela vai colocar aquele amor no neto, no filho que já está crescido, no cachorro, no gato, na planta, na arrumação. Ela vai virar aquela pessoa chata, que tudo tem que estar arrumadinho, porque ela tem que dar uma ocupação à mente dela. Ela vai para academia, ela vai não sei aonde, ela vai tentar fazer zilhões de coisas para ocupar a mente, e ela não consegue ficar com a pessoa, às vezes, sozinha, que é a pessoa mais importante no mundo. Ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. Eu amo ficar comigo mesmo. Entendeu? Não, sim, mas existem mulheres que não. Ai, professor, não consigo ficar sozinha, me dá uma versão. Eu começo a lembrar, porque ela está amarrada ainda lá no passado. E como é que resolve isso? Colocando energia naquilo que faz sentido. Você, culinária, você está cozinhando. Então você coloca amor naquilo, você coloca realização naquilo, você coloca aquilo que faz sentido para você. A mesma coisa eu, a mesma coisa as pessoas que estão nos assistindo. Elas vão fazer algo incrível na vida delas, mas sem vitimismo, né? Eu já passei por vitimismo. Ixi, já fui vitimista, Chico. Assim, existem estudos de autoafirmação, existe ajuda, tá? Que as pessoas não precisam se vitimar, não precisam ficar reclamando. É só participar de alguns grupos, é só se doar, às vezes. Mas a pessoa não se permite. É só se doar. Então eu para estar aqui hoje, bem, conversando contigo, eu faço um estudo muito grande. Até comigo mesmo, eu me analiso muito. Eu sou minha autocrítica. Quando eu não faço uma comida que eu acho que não está bem para servir, eu não vou servir, tá? Porque vai ser meu nome, vai ser a minha energia da hora da raiva, do aborrecimento, que eu estou botando ali. Então, existem maneiras quando as pessoas querem mudar, quando elas procuram autoajuda, tá? É só elas procurarem que eu consigo. Eu sou kardecista, me encontrei no espiritismo, tá? Tive muita ajuda e tenho até hoje das irmãs amigas, que nós somos irmãs amigas, e que nos apoiam umas a outra, mas não precisa a gente estar ali reclamando, clamando a vida inteira. A gente fala o momento que está vivendo ali,
Pô, tô chateada com aquilo, não era pra ter acontecido. Aí ela nos abraça e aquela energia, você sai revigorado. Com certeza. Eu falo que A pessoa tem que buscar estudo, não acreditar em tudo que vê na internet, não acreditar em tudo que se fala. A Mas pessoa aí, mas aí pesquisar. entra a questão da permissão. Se ela não se permitir um novo, se ela não sair da toca, se ela não for, se ela não buscar, nada vai acontecer. Ninguém vai chegar na casa dela, pegar ela pela mão e arrastar ela lá de dentro. Não. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem erroneamente o livre-arbítrio falso, né? A gente acredita, né? Eu tenho uma vizinha que eu até, quando ela chega no meu portão, eu não permito mais que ela entre dentro da minha casa. Porque é uma pessoa que só reclama, tá? Ela só reclama. Quando ela vê a minha fruteira, que graças a Deus, a gente quando era pobre, a gente ia catar na feira, que era dos japoneses que tinha, então a gente levava muita fruta e muitos legumes para casa, tá? Mamãe lavava, higienizava e a gente comia. Então eu gosto de muita fruta. Então, de vez em quando, eu me permito comprar minhas frutas. Quando ela chega na minha casa, que ela vê a fruteira, ela fala, ai, graças a Deus na minha casa não tem. Mas, ai, eu gosto de comer uma banana, eu não tenho uma laranja, eu não tenho uma banana. Sabe? Aquilo me incomoda. Por quê? Ela é aposentada, mas se ela souber administrar o dinheiro dela, ela pode comer uma banana. Sabe? Aí chega lá, e essa semana passada ela chegou lá e disse, eu quero um alho. Você tem uma cabeça de alho? Você tem uma cebola? Mas a pessoa não vai à luta, cara. Ela tá dormindo em pé. A pessoa não vai à luta. Então, esse tipo de gente eu não quero perto de mim. Porque eu posso comer arroz com feijão dentro da minha casa. E eu vou sair sorrindo pra você na rua. Minha mãe falava o seguinte, né? Que bom que você tem louça suja, né? É sinal que Você você vai- teve que comer. Teve que comer. Chico Xavier fala isso. É fantástico. Lave suas louças, sorrindo e cantando, é sinal de que você teve que comer. Exatamente. E falando dessa questão de comer, me conta o seguinte. Quais são os pratos que o Point da Baiana tem? Vamos lá. O que a Baiana tem lá? Quais são hoje os tipos de caldos que você trabalha? O mocotó é um carro-chefe que sai bastante, graças a Deus. Angu baiano, vaca atolada, feijão mexicano, frango com quiabo, caldo verde, caldo de inhame. Ervilha não faço muito porque é uma coisa que muita gente não procura, tá? Abóbora com carne seca, certo? E assim, pretendo trabalhar com outras marcas de massas, porque verão tá chegando, né? Então sei que o mocotó não vai poder parar. Ah, com certeza. Aí nem vai catolado. E nem vai lá. É fantástico. Aí daí eu pretendo botar também porções de salgadinho, né? Aproveitar o verão que muita gente gosta de um petisco e fazer outros tipos de coisa, mas Um prato que eu gosto muito, que o seu caso é caldos, né? Mas é um prato que eu gosto muito, que é o baião de dois. sim. Gente, baião de dois eu me acabo. É igual vaca atolada. Se deixar, meu filho, eu como até não aguentar mais. Mas aí a questão é o seguinte, para você comer um banho de dois, você tem que ter uma boa carne do sol. Sim. Tá? Aí você vai demais em qualidade. São qualidade. Aí você vai gasta um dinheiro para fazer nisso e chega e faz o prato e na hora cobra, as pessoas reclamam do preço. As pessoas querem comer bem, mas querem comer barato. Pagarem barato. Como a relação da entrega, tá? Difícil encontrar um motoqueiro bom, uma pessoa responsável, uma pessoa que queira trabalhar, tá? E quando se encontra alguém até para entregar de bicicleta, até aqui pelo bairro, as pessoas acham caro uma entrega. Mas é que tá. As pessoas vão achar caro. Sempre. As pessoas Vão reclamar sempre vão sempre, reclamar. sempre. As pessoas nunca estão conformadas com o que. Sabe por quê? Porque elas não sabem fazer. Porque não tem a capacidade de fazer o que você faz. Porque não tem capacidade de estar no meu lugar. Porque não tem capacidade de estar no lugar. Às vezes sabe, mas muitas vezes não tem a coragem. Não tem coragem. É a iniciativa de fazer. Então é muito mais fácil você falar do outro do que você fazer o que o outro faz. Porque às vezes até tentou fazer e deu merda. Aí vem de novo lá atrás, papo de coach, tá? Ressignificar o seu passado, a sua infância de merda. Eu tive uma infância de merda? Não.
Eu acredito que tudo que eu passei foi muito bom. Eu apanhei pra cacete, né? Apanhei muito. E não tinha Mas tá tudo certo, né? Você quer No reclamar? primeiro momento, era época. Mas pra mim pensar nisso hoje, você tem que passar pelo vitimismo. Nossa, porque eu sofri. Aí eu tinha muito. Eu falava mal da minha mãe, brigava com ela, reclamava por que ela me maltratava todo. Mas aí que eu... Por que minha mãe não tinha diálogo com a gente? Mas dentro da espiritualidade eu fui entender que cada um tem os seus karmas. Cada Ô, um Richard, meu pai só abençoava a gente na sexta-feira santa. Ou seja, uma vez por ano. Uma vez por ano. Você levantava, bença, papai. Ele, Nessa parte eu já não tenho. Eu pedia a benção pro meu pai, ele me dava, e a benção pra minha mãe, ela me dava. Entendeu? Até nos dias de hoje. Bença mãe, bença pai e tal. Entendeu? Mas é questão de respeito. No meu ponto de vista, então eu não aceito hoje um adolescente, uma criança, gritar, elevar a voz com o pai ou com a mãe. Não. Eu nunca fiz isso. E olha que eu teria todas as condições de fazer isso. Não da parte da minha mãe, mas da parte do meu pai. Mas não, eu respeito ambos dois e tá tudo certo. Então, se você não se resolve naquilo que você tá fazendo, né? Eu tenho muitos talentos que veio da minha mãe. Oxi! Minha mãe é autodidata. Hoje que falei sábado. Pois é, ele te mistura tudo. Eu sou rodado, né, querida? Eu rodei o Brasil inteiro, né? Morei em cada estado, né? Então, a minha linguagem é um pouco eclética. Mas, assim, é isso. Eu aprendi muita coisa com meu pai? Lógico, aprendi também. Aprendi a não ser ruim, aprendi a não tratar as pessoas como ele tratava, não fazer algo legal, mas também coisas boas, como responsabilidade, algumas coisas bacanas. Então, eu tenho qualidades que foi formatada, induzida do meu pai, eu tenho que foi conduzida da minha mãe, sou feliz por isso, e tem aquilo que eu não agrado do meu pai, que eu não pego, e tem aquilo que eu agrado da minha mãe, que eu não pego. Então, eu só vou adquirir aquilo que realmente faz sentido para mim. Então, você que está assistindo agora esse podcast, uma coisa que eu sempre falo pra você e vou continuar falando, que é o seguinte: de verdade, saia do vitimismo, conecte com o seu Deus interior, resolva os seus problemas, não coloque problema dos outros, que você tá ferrado por causa dos outros. Não, você tá ferrado pelas suas escolhas. Ah, porque fulano fez isso. Então, você permitiu que fulano faça isso. Então, eu ainda tô tomando o chá de vergonha na cara pra mim poder me transformar. Todo dia num relacionamento, isso profissionalmente, e outra, ressignificar é todo dia, liberar perdão é todo dia, é um trabalho de perpetuar todo dia pela manhã e todo dia antes de dormir. Então eu faço minhas meditações, minhas orações, e aí eu coloco aquilo que faz sentido, certo? Bom, gente, estamos chegando ao final desse podcast. Né? Olha que legal, um bate-papo gostoso com a Baiana. Que delícia, né? Deu até fome, já estamos tendo a hora do almoço, né? Mas vamos lá. Baiana, suas considerações finais, né? Faz o convite pro pessoal te conhecer lá, fala o seu Instagram, seu telefone, para quem quiser, né, que está esses dias. Não fala do seu telefone. Eu não lembro mesmo a senha ou coisa do meu Instagram. Eu sei que eu tenho, mas eu não lembro, tá? Mas a gente vai colocar no rodapé do vídeo. Bem, gente, eu tô localizado aqui na Rua Londres. Olha ali. Eu estou aqui localizado na Rua Londres, a número 33, próximo ao Richas e próximo ao Clube de Heliópolis. Trabalho de terça a domingo, tá? Eu espero que vocês venham saborear as minhas delícias, que vai ter muita novidade. É só que eu sou única, né? Por enquanto. Mas Deus vai colocar uma pessoa boa para trabalhar comigo e eu vou poder fazer mais coisas delícias. Inclusive, até me pedem para fazer acarajé. Só que a obra-prima aqui não rola, tá? Mas agradeço a Deus essa grande oportunidade, a toda a espiritualidade, ao amigo aqui que eles colocaram no meu caminho, que vamos fazer uma grande parceria, e as pessoas que estão sempre comigo me apoiando. Todas as pessoas que me apoiam, que acreditam em mim, que me apoiaram e que me apoiam, eu só peço a Jesus que os abençoe e cada vez mais os proteja. Gratidão, 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 muita gratidão. Então é isso, gente. Se você gostou do nosso podcast, quero agradecer a você que O telefone de contato é 21 98637 6238. Ela lembrou. É melhor chamar no Zap, tá? Porque no Zap eu atendo mais rápido.
Então tá. Para você que ficou com a gente nesse podcast até esse momento, quero agradecer a sua presença. Aproveita que você já está aí, clica, compartilha, dá seu like, manda para pessoas que você acredita que vai ser bem importante, que é um bate-papo totalmente diferente, tá bom? E se você quer saber mais, aciona os sininhos, que vai ser legal. E se você quer algo diferente, deixa aqui nos comentários um novo tipo de podcast, pessoas que querem participar. Estamos aqui para fazer algo incrível para você. E se você não me conhece, eu sou Richard Gunn. E um prazer imenso ter participado junto com você e com a Baiana nesse podcast. Até o próximo.